Olá a todos, sempre é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. No livro O Legado de Allan Kardec, bem como em vídeos anteriores desta série, analisamos a questão do panfleto rustenguista que atacou a obra de Allan Kardec e até a pessoa de Allan Kardec. Inicialmente, havia suspeitas sobre quem seria o responsável pela publicação desse panfleto rustenguista. E, finalmente, Jean Guerrin, o rustenguista que dominava economicamente a sociedade anônima, acabou admitindo que ele era o responsável pela publicação do panfleto rustenguista que atacou Allan Kardec e sua obra. No entanto, Jean Guerrin não ficou nisso. Ele foi além. Na própria Revista Espírita, que, aliás, foi fundada por Allan Kardec, que foi dirigida com tanto esforço, com tanta dedicação, com tanta abnegação por Allan Kardec até o seu falecimento, na própria Revista Espírita, Jean Guerrin atacou Allan Kardec e, especificamente, um livro de Allan Kardec. E qual foi o livro de Allan Kardec que Jean Guerrin atacou na Revista Espírita? O livro atacado pelo rustenguista Guerrin foi A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Justamente o livro no qual é refutado de maneira categórica o rustenguismo. Vamos ler alguns trechos do que publicou Jean Guerrin sobre esse assunto na Revista Espírita. Escreveu Guerrin: uma verdadeira harmonia de princípios reina realmente entre Rustin e Allan Kardec até o ano de 1868, época na qual este publicou seu livro intitulado A Gênese. Há lugar para pensar que eles, Allan Kardec e Rustin, foram uniformemente inspirados por espíritos de ordem divina e providencial. E Guerrin escreve também: mas quando se trata de explicar do ponto de vista espírita a personalidade do Cristo, espírito puro, atribuindo à sua missão terrestre uma encarnação carnal, como a do homem de nosso planeta, a lógica habitual de Allan Kardec falta-lhe, já não lhe serve com complacência. Ele se torna confuso, nebuloso e contraditório, né? Então, em suma, Guerrin afirma que Allan Kardec, até a publicação de A Gênese, estava inspirado por espíritos muito elevados, do mesmo modo que Rustin estaria, né? Nas palavras aí de Guerrin. Mas quando Kardec publica a Gênese, e especialmente quando ele afirma, com base na generalidade do ensino dos espíritos e na lógica que Jesus, quando esteve na Terra, teve, como todos nós, um corpo físico, né?
Ou, em outras palavras, quando Allan Kardec, de forma categórica, com base na lógica e na generalidade do ensino dos espíritos, refuta o rustenguismo, né? Aí ele já não tem lógica, né? Ele já se torna confuso, nebuloso e contraditório, né? Então vemos que desde o século XIX a obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo de Allan Kardec é atacada pelos rustenguistas, né? Por quê? Porque a obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo não convém ao rustenguismo, já que nessa obra o rustenguismo é refutado de maneira categórica, né? Bem, esse ataque de Jean Guérin à obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo foi aberto, né? Mas também pode haver ataques sutis, sorrateiros. E foi o que ocorreu, né, por meio de Ley-Marie, que era dirigente da Sociedade Anônima. Aliás, dirigente dessa instituição que tinha como missão estatutária divulgar o Espiritismo. E Ley-Marie publicou um artigo chamado A Nossos Leitores, na Revista Espírita de setembro de 1883. Nesse artigo, Ley-Marie deturpou os ensinamentos da progressividade da doutrina espírita e da aliança do espiritismo com a ciência que se encontram na obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, para tentar justificar a incorporação no Espiritismo do rustenguismo, né? Nós não vamos entrar em detalhes sobre esse tema, para não nos estendermos muito, mas recomendamos aos interessados que leiam o livro Legais de Allan Kardec, a obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo e o artigo de Ley-Marie A Nossos Leitores, que está na Revista Espírita de setembro de 1883, né? Então, essa deturpação dos ensinamentos da progressividade da doutrina espírita e da aliança do espiritismo e da ciência que se encontram na obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, não se limitou ao artigo de Ley-Marie e se refletiu na denominação da Sociedade Anônima. De fato, no mês seguinte à publicação de seu artigo, Ley-Marie anunciou na Revista Espírita que a Sociedade Anônima deixou de ser denominada Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec para se chamar Sociedade Científica do Espiritismo, né? Ou seja, foi eliminada do nome da Sociedade Anônima a significativa expressão para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec, né? Foram apagados da Sociedade Anônima as obras espíritas e Allan Kardec. Ao tratar desse tema, Michel Rozin, da União Espírita Francesa, advertiu publicamente o seguinte: com esta denominação, Sociedade Científica do Espiritismo, tão hábil como elástica, abrigar-se-á o sistema que se deseja,
teosofia, doutrina de Rustem, etc, etc. Todas as modificações poderão ter lugar com o pretexto de ciência, né? E curiosamente, enquanto Ley-Marie tentava ressaltar no seu discurso, né, a aliança entre o espiritismo e a ciência, na prática, né, Ley-Marie promovia cerimônias religiosas, né, que, aliás, não devem existir no movimento espírita, né? Tampouco devem existir no movimento espírita sacerdotes, rituais, hierarquia, privilégios, né? De fato, juntamente com membros de sua família e outros espíritas, Ley-Marie realizou o, entre aspas, batismo espírita de um menino de 6 meses de idade. A descrição da cerimônia e a transcrição da, entre aspas, certidão de batismo foram publicadas na Revista Espírita, que destacou o evento como, aspas, uma autêntica obra de solidariedade, né? Então, muitas reflexões podemos fazer sobre esses fatos históricos. Constatamos que a sociedade anônima, ao se afastar do exemplo de Allan Kardec, dos ensinamentos das obras de Allan Kardec, perdeu a referência, perdeu o rumo, né? Estejamos vigilantes para que nós mesmos não percamos o rumo, né? E para isso é necessário que estudemos as obras de Allan Kardec e destacamos a necessidade do estudo da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Estejamos vigilantes também com relação a ataques que as obras de Allan Kardec, especialmente a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, possam sofrer, sejam ataques abertos ou ataques muito sutis. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho, a amizade fraterna, a divulgação desses vídeos. Estejam à vontade para divulgar estes vídeos. Agradecemos a Rádio Portal da Luz, que tem transmitido o áudio dos nossos estudos, a Bruno Tavares, ao site Autores Espíritas Clássicos, a Nuno Emanuel, a Ismael Gobo, a Vladimir Alexei, a Carla Fabres e a tantos outros companheiros, como também a revista Digital Consolador, instituições e trabalhadores espíritas de vários países, né? Por exemplo, do Brasil, do Uruguai, da Argentina, da Colômbia, do Chile, da Bolívia, da Espanha, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, do Japão e tantos outros que não podemos mencionar todos, mas tenho certeza de que nossa gratidão profunda permanece por todos vocês e desejamos a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade.